que é dos investimentos da criptomoeda, um cara que é inteligente, quando ele vê essas placas de vídeo, ele já pensa em mineração. Fala aí, Vini, sobre mineração aí pra gente. Ele já vê a rig de mineração montada ali já, né, na sala ou no quarto. Vamos falar de mineração aí, Renato? Vamos A lá. primeira coisa aí, você, por exemplo, quando a gente fala de mineração de criptomoedas, o que vem assim na sua cabeça? Fala, pô, mineração, será que os caras estão lá numa caverna procurando Bitcoin? O que você acha que é, assim, a primeira coisa assim, que te vem na cabeça? Cara, começa. Pra mim, vem. O pessoal coloca um monte de placa de vídeo lá, tô pegando fogo, leva para que é uma coisa que uma mineração deve esquentar pra caramba. Aí deixa num lugar frio assim. Dizem que tem uns caras que pegam placa de vídeo, essas placas de vídeo, cara, montam as fazendas em um lugar bem frio e deixa rendendo dinheiro. Mas agora, como minerar, não sei, cara. Eu fico imaginando mais moedinha caindo, só isso. O pato, não tem o pato lá, aquele pato rico lá do Disney? Tio Patinhas, é a moeda caindo, a moeda do tio Patinhas. Vamos lá. Explica aí pra gente aí, cara. Por isso que eu trouxe o cara certo. Qual que é a sacada aí do Bitcoin e das criptomoedas, tá, pessoal? Por que o Bitcoin é tão caro? Por que é valiosíssimo demais? Hoje, para a gente ter uma ideia, cada Bitcoin está custando aí por volta de 61 mil dólares e 500. Isso dá mais de 300 mil reais cada unidade. Lembrando, você pode comprar frações de Bitcoin, né? A partir de 100 reais você compra umas fraçõezinhas. Mas vamos lá, voltando. Por que o Bitcoin é tão caro? Existe uma tecnologia por trás desse ativo, que a gente chama de Bitcoin. Qual que é a tecnologia por trás? A gente chama de blockchain, traduzindo, cadeia de blocos. Como que funciona a blockchain, Vinícius? Que é a tecnologia por trás do Bitcoin. Você sabe como que funciona a internet, Renato? Sabe como funciona ou não? Como assim? Como funciona? Sei lá, bota o cabo aqui e já tá funcionando. Bota o cabo aqui e já tenho acesso já ao mundo inteiro. Beleza, você tem conexão com o mundo todo. A tecnologia da internet mudou o jeito com que a gente se comunica no mundo todo, concorda? Mudou. Nos anos 80, quando surgiu essa tecnologia, as pessoas estavam acostumadas a se comunicar com cartas, né? E todo esse processo ele demorava muito. Então a internet veio para quebrar esse paradigma da comunicação. Hoje em dia a gente se comunica com o mundo todo, né, utilizando a internet. Então qual que é o barato da internet? Qual que é a sacada? Resolve um problema foda, né? Que é um problema da comunicação. Hoje em dia, qualquer informação está em qualquer lugar do mundo e acessível a milhares de pessoas, né? Uhum. Então, essa é a sacada da internet, beleza? É a tecnologia por trás do negócio. Beleza. O Bitcoin tem uma tecnologia, que é o que a gente estava falando, que é a blockchain. O que a blockchain faz? A blockchain é a internet do dinheiro. Não tem o dinheiro que a gente conhece hoje em dia? Esse dinheiro ele não tem lastro. Depois a gente vai falar sobre lastro lá na frente. A blockchain, ela é uma cadeia de blocos que tem um lastro onde a gente pode utilizar como se fosse o dinheiro que a gente conhece hoje em dia. É um meio de pagamento e é um acesso de ponto a ponto, de pessoa para pessoa. Eu posso pegar esse dinheiro e mandar para o Renato, e esse dinheiro chega no Renato sem depender de um terceiro de confiança. Essa é a tecnologia da blockchain. Ela permite com que eu faça transações de pessoa para pessoa, sem depender de um banco ou então de uma instituição que terceirize essa transação. Então, recapitulando, o que a blockchain faz? Qual que é a tecnologia por trás do Bitcoin? O Bitcoin faz o que a internet faz com a comunicação. O Bitcoin é o dinheiro inteligente. É um dinheiro que não depende de um terceiro de confiança para a gente poder utilizar ele e, ao longo do tempo, a gente vê que realmente funciona, porque já tem mais de 10 anos no mercado que está sendo implementado e vem se desenvolvendo. Voltando para a tecnologia, por que o Bitcoin é tão foda? Por que ele é tão seguro? Por que várias empresas grandes estão entrando na tecnologia do Bitcoin? Hoje, é humanamente impossível você burlar a cadeia de blocos do Bitcoin. Lembra que a gente estava falando da blockchain, que é o barato por trás do Bitcoin? O Bitcoin, ele é imutável. O Bitcoin não é possível de você hackear a rede do Bitcoin.
Por isso que ele é tão valioso. Uma vez que um dado ele é colocado nesse livro público de informações, que é a blockchain, que eu estou explicando aqui para vocês, esse dado ele é imutável. Quando eu mando uma transação para a carteira do Renato, todo mundo que está na rede fica sabendo dessa transação. Ninguém sabe de quem que é, nem quem que recebeu. Mas todo mundo sabe que essa transação ela aconteceu na rede. Isso é 100% auditável. Até aqui, para não embananar a cabeça de vocês, para vocês não terem aí um brainstorm de informações, é como se fosse um livro contábil dentro de um escritório ali, onde a gente vai fazer uma auditoria, onde você vai transferir a casa de uma pessoa para o nome de uma outra pessoa. Isso precisa estar num cartório. Isso precisa estar num cartório, isso precisa ser registrado, para isso ter um valor legal. Então, para mandar dinheiro da minha carteira para a carteira do Renato, eu preciso utilizar um local bem parecido com esse, que no mundo digital a gente chama isso de blockchain. É como se fosse o livro aqui do nosso cartório. Esse cartório, ele tem todas as transações da rede, desde a primeira transação, de quando foi criado o ativo lá em 2009 e começou a rodar em 1º de janeiro, até o dia de hoje. Cada dispositivo que tem acesso à carteira do Bitcoin tem acesso a todas as transações. Quando eu mando um valor para minha carteira, para a carteira do Renato, todo mundo que está nessa rede fica sabendo. Isso é imutável. Por isso que o negócio é tão valioso. Porque até hoje, nenhum hacker conseguiu quebrar essa cadeia de blocos do Bitcoin. Toda vez que um Bitcoin é criado na rede, todo mundo fica sabendo. E como que você cria um Bitcoin? Aí que está a sacada por trás. Para você minerar um Bitcoin, é preciso que você utilize um software. Aí que está o legal. Lá em 2009, qualquer pessoa poderia colocar esse software para rodar no seu notebook, por exemplo, e esse software rodando, ele estaria minerando criptomoedas. Como que funciona essa parte de mineração? Toda essa tecnologia que a gente está falando, ela foi desenvolvida por um pseudônimo que ninguém sabe quem é. Ninguém sabe se é um homem, se é uma mulher, ou se é um grupo de pessoas, né? Só se sabe provavelmente um grupo. Só se sabe que era um pseudônimo, né, chamado Satoshi Nakamoto. Lá em 2008, ele desenvolveu essa ideia e postou num fórum de criptografia, que eram chamados cypherpunks, né, que são o pessoal bitolado nesse negócio de criptografia e tecnologia. Sim. Ele postou essa ideia dentro de um PDF explicando como que iria funcionar essa tecnologia, que é o que a gente chama de blockchain. Então, como que ia funcionar o software do Bitcoin, que é o que a gente chama hoje de Bitcoin, que lá no começo era Bitcoin Core. O código do Bitcoin Core se chama SHA-256, tá? Esse é o código fonte para você poder minerar Bitcoin dentro do software específico dele. Então, recapitulando, é um software de computador o Bitcoin. Não é um negócio que você vai lá na caverna e minera Bitcoin na terra e cria um negócio do nada. Não. É um processo de computador que, quando você bota ele para rodar, ele tem ali algumas funções. Dentre elas, qual que é a função primária do Bitcoin Core, que é o SHA-256? Validar transações dentro da rede. Lá em 2009, eu poderia pegar o meu computador, instalar o software do Bitcoin Core e deixar ele validando as transações dentro da rede. Aí a cada transação validada, desce o dinheiro. Isso. Lá em 2009... Mas como é que falou agora? Ele valida a transação, mas como assim? Como assim? Valida a transação de pagamentos de uma pessoa para outra? Isso é muito importante. Lá em 2009, para poder rodar esse software, como que o Satoshi Nakamoto startou a rede? O que ele fez? Ele mandou 10 mil bitcoins para a carteira de uma das pessoas que estavam ali querendo aderir a essa tecnologia e fazer o projeto funcionar. Esse cara se chamava Hal Finney. Hal Finney foi a primeira pessoa que tweetou sobre Bitcoin lá no Twitter. Ele postou assim, em 2 de janeiro de 2009, estamos rodando Bitcoin, né? We are run Bitcoin, uma coisa assim. Então, ele foi a primeira pessoa que falou sobre o Bitcoin no mundo, depois do Satoshi Nakamoto. Muitas pessoas acham que o Hal Finney é o próprio Satoshi Nakamoto. Eu também acho que é, mas lá na frente a gente fala disso. Então, recapitulando, o Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, o pseudônimo, ele mandou 10 mil bitcoins
para a carteira lá do Ralph Finney. Como que foi feito esse processo? Ele pegou, mandou lá no software a carteira dele, mandou para a carteira lá do Ralph Finney. Todo esse processo ele precisou ser validado na rede do Bitcoin. Como que foi feito esse processo? O software do Bitcoin, para você receber as recompensas e para você validar essa transação na rede, você precisa resolver um código matemático. Esse código matemático é uma equação bem complexa que, quando resolvida pelo software que está rodando o sistema, você ganha uma recompensa. Aí por isso que a gente precisa de softwares potentes, né? Beleza, aí o cara entendendo a blockchain aí, deixa o like, já valeu o like hoje aí já, hein? Show de bola. Validei a transação, ganhei a minha recompensa. Então, para você minerar Bitcoin, basta você ajudar a rede com o seu poder computacional. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, uma máquina que minera Bitcoin se chama uma S19 Pro, que é uma máquina que minera Bitcoin, é um software muito pesado hoje para ser rodado num notebook normal ou num computador convencional. Você precisa minerar esse software num negócio específico para isso. Tanto que esse maquinário, ele é desse tamanho, mais ou menos, como que eu posso falar? A anti-miner, que é a máquina, né? É como se fosse uma placa de vídeo aclopada com um processador e faz todo o negócio ali dentro. É como se fosse um computador de última geração, um big computador. Só que esse computador, ele é desse tamanho e ele só serve para isso. Ele não tem vídeo, não tem áudio, não tem teclado, não tem mouse, não tem nada. Ele só resolve equações matemáticas validando aquelas transações da rede do Bitcoin.